Olha quem chegou! Pois é, sou eu. É o Gil, eu sou Gil Vieira. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que você está no nosso canal, o canal do Explica aí, no nosso XP Resolve, não é assim? Bom, você não está inscrito no nosso canal, não é? Se inscreve no nosso canal. Isso é importante demais para a gente, tá? Para que a gente continue prestando esse serviço, né? Para que mais pessoas possam ser impactadas por esse trabalho, o trabalho do Explica aí. Portanto, se inscreve no nosso canal. E lá no final, se você gostar desse vídeo, você faz o quê? Deixa seu like, isso também é legal, isso também é importante. E agora eu vou responder a questão com você, tá? Vou responder essa questão do Enem 2022 de primeira aplicação. Essa questão exige conhecimento da competência 6, que é a competência que trata da relação sociedade e natureza. É dentro dessa competência que está toda a discussão ecológica, tá? A questão ambiental, e é dentro dessa competência que também está os elementos da natureza, os elementos físicos, a geografia física, certo? Então, essa é uma questão que vai exigir conhecimento seu acerca de estrutura da Terra e relevo. Pois é, então o assunto que vai ser exigido aqui de você é esse que Gil está escrevendo aqui, ó. Estrutura, olha só, estrutura do nosso planeta, estrutura da Terra e relevo. É a combinação desses dois assuntos que estão aqui sendo explorados nessa questão, tá bom? Então vamos lá, vamos trazer aqui exatamente o que a questão quer. As forças tectônicas dentro da litosfera, controladas pelo calor interno das profundezas, geram terremotos, erupções e surgimento de montanhas. As forças meteorológicas dentro da atmosfera e da hidrosfera, controladas pelo calor do Sol, produzem tempestades, inundações, geleiras e outros agentes de erosão. Ou seja, esse texto está resumindo a ação combinada de dois agentes, tá? Formadores e modificadores do relevo. Essa questão exige conhecimento seu acerca dos agentes endógenos, os agentes que são controlados pela matriz energética, que é justamente o núcleo do nosso planeta, de onde exala todo o calor que vem das profundezas terrestres. Então, os agentes endógenos significa agentes internos. São os agentes que atuam no interior do nosso planeta. Todo esse calor, como o texto diz, todo o calor que está aprisionado no interior do nosso planeta, todo esse calor que está nas profundezas, isso é responsável por erupções, vulcanismo, ou seja, todo esse material aprisionado, ele é ejetado até a superfície através dos vulcões, as erupções vulcânicas. Esse calor também é responsável por fazer as placas tectônicas moverem-se, e as placas, quando se movem, elas podem se chocar, e o choque de placas ou o atrito das placas pode gerar rupturas de blocos rochosos, e essas rupturas desencadear a propagação de uma onda sísmica, que são os tremores de terras, os chamados abalos sísmicos, tá bom? Como também esses limites onde as placas se encontram e uma mergulha por baixo da outra, no movimento que a gente chama de subducção, a destruição da placa que vai liquefazer, vai entrar em liquefação, porque a placa vai mergulhar no manto terrestre. Isso vai, logicamente, aumentar a oferta de magma, e as rochas plásticas da superfície sofrerão processos de dobramentos. As rochas plásticas irão, meio a todo esse calor ofertado, com a destruição da crosta, que mergulha no manto terrestre, na subducção da placa, quando uma placa mergulha por baixo da outra, isso vai desencadear a formação dos chamados dobramentos, os dobramentos modernos, a partir das chamadas forças orogenéticas, beleza? Então todo o calor que está aprisionado, ele está aqui, ó, no interior do nosso planeta. Então nós temos, ó, a Terra, ok? Aqui nós temos, ó, o centro do planeta Terra, que é justamente a camada que nós chamamos de núcleo interno. Ok? Aqui está o núcleo interno. Aqui, ó, circundando esse núcleo interno, está o outro núcleo liquefeito, o núcleo externo.
é esse daqui, ó. E aí nós temos essa outra camada, essa camada intermediária, que é a camada que nós chamamos de manto, não é? Aqui é o manto terrestre, ó. O manto do nosso planeta, aqui é o manto, ó. Tudo matéria fluida, né? Tudo matéria fluida, ó. Beleza? Esse calor, ele pressiona a crosta, que é essa superfície sólida aqui, ó. Começa a pressionar essa crosta e essa crosta, pressionada por todo esse calor, essa crosta libera, tá? Todas essas pressões e esse calor na forma de erupções vulcânicas, na forma de tremores de terras e na forma de grandes cadeias montanhosas. Então esse calor aprisionado, pedindo para sair, todo esse calor que está aqui aprisionado, ó, pedindo para sair, deixa manifestações na crosta, e as manifestações são o material que está dentro saindo, erupções vulcânicas, tá certo? Continentes dobrando, né, formando grandes cadeias de montanhas, como os Andes, né, como a Cordilheira do Himalaia, as montanhas pontiagudas, ó, com os vales encaixados na forma de um V, ou, obviamente, os tremores de terras, certo? São as forças de dentro, as forças internas, tá? E elas são representadas pelo tectonismo, o tectonismo, beleza? Tectonismo, pelo vulcanismo, ó, pelo vulcanismo, as erupções, né, de magma, e pelos abalos sísmicos, que são exatamente os tremores de terra. Esses são os agentes endógenos, controlados pelas forças internas, as forças endógenas, as energias que vêm do interior do nosso planeta. Tá bom? Bom, na parte externa aqui, nós temos a estrela que rege o sistema, não é? Aqui na parte externa, há uma estrela que rege esse sistema, que é justamente o Sol. E a partir dessa matriz de energia, dessa fonte de calor, dessa fonte de energia, ocorrem os fenômenos meteorológicos, fenômenos atmosféricos, né? Todos os fenômenos atmosféricos são controlados, logicamente, pela energia emanada pelo Sol. E esses movimentos atmosféricos estão diretamente relacionados ao que a gente chama de agentes exógenos. São os agentes, olha só, exógenos. Beleza? Agentes exógenos também são chamados de agentes externos. São aqueles que fazem parte da dinâmica externa do planeta, ou seja, da dinâmica relacionada à atmosfera, cujo grande elemento regulador é justamente o Sol. Quem são os agentes exógenos? São aqueles que constantemente rebaixam a superfície terrestre. São estes aqui: o intemperismo, o processo natural que promove a fragmentação ou a decomposição das rochas, seguido pelo processo de erosão, tá? Que vai transportar esse material e vai acumular. Então, a superfície do planeta, ela é intemperizada, ela é quebrada, ela é degradada por agentes naturais, e esse material degradado, esse material decomposto, esse material fragmentado, ele vai ser deslocado pela erosão e também acumulado pelo processo erosivo. Esses são os agentes externos. E aí, veja, ele fala das forças meteorológicas dentro da atmosfera e da hidrosfera, tá bom? As águas do nosso planeta, tudo isso controlado pela matriz de energia, que é o Sol. Isso produz tempestades, inundações, geleiras e outros agentes de erosão, como, por exemplo, outros agentes, como, por exemplo, o vento. Então a gente está falando de chuva, as águas da chuva, a gente está falando dos rios, a gente está falando do vento, a gente está falando do oceano, tudo isso faz parte da hidrosfera, não é? A gente está falando de agentes que contribuem para o intemperismo e para a erosão, tá bom? É isso que o texto nos traz. Fechou? Agora vamos lá, vamos para o comando. A interação dinâmica entre as forças naturais citadas. Forças naturais citadas de dentro e de fora, não é assim? Forças endógenas e forças exógenas. Forças naturais internas e externas é o que o texto está citando. Até aqui, ele está falando da endogenia terrestre, tá bom? Daqui por diante, ó, ele começa a falar dos fenômenos meteorológicos da atmosfera, exogenia terrestre. Então, essas forças, resultante, logicamente, de toda essa dinâmica, favorece a ocupação do espaço geográfico. Está dizendo que essas forças aqui, tanto as internas quanto as externas, favorecem a ocupação do espaço.
Na medida em que provoca a formação de. Como que essas forças contribuem para o favorecimento da ocupação do espaço terrestre, tá? Porque essas forças, elas provocam a formação de quê? A formação, letra A, de solos vulcânicos. Então, a formação de solos vulcânicos favorece a ocupação do espaço. Você acha que isso está certo ou isso está errado? Está certo ou está errado? E aí? É claro que isso está certo, não é mesmo? Os solos vulcânicos são solos de alta fertilidade. São solos muito férteis, beleza? Solos vulcânicos são nitossolos muito férteis. Solos com a grande riqueza de minerais, assim, obviamente, potencializando um solo com uma nutrição mineralógica extremamente adequada. Então, solos vulcânicos são solos férteis. Onde tem solo vulcânico, você tem ali grande potencial agricultável, beleza? Nós temos aqui no Brasil um solo vulcânico, que é justamente o solo cujo nome é terra roxa. É terra roxa, solo encontrado no Oeste Paulista e também tá em Manchas, no norte do Paraná. Terra roxa é um solo vulcânico. Terra roxa é um nitossolo. Terra roxa é um nitossolo vulcânico, tá? Advindo da decomposição de duas rochas vulcânicas, de duas rochas magmáticas extrusivas. As rochas basáltica e o diabásio. Então a rocha diabásica e basáltica são rochas do tipo magmática, vulcânicas, extrusivas, e a decomposição dessas rochas, o intemperismo sobre essas rochas, tá? Formou um material sedimentológico na superfície, que é justamente o solo, e esse solo é o terra roxa, um solo de cor avermelhada, tá? É porque o termo roxo em italiano se assemelha, desculpe, a palavra vermelho, né, em italiano, a pronúncia em italiano se assemelha com roxo, não é? Então, o italiano, quando se deparou com aquela terra vermelha, ele usa uma pronúncia que é parecido com roxa, e aí terra roxa, a terra vermelha. É isso. Este é um solo onde o café aqui no Brasil alcançou níveis de produtividade bastante elevados. O café adaptou-se muito bem ao solo de terra roxa, ok? Esse solo promoveu um dos ciclos econômicos mais importantes da história do Brasil, o ciclo cafeiro, né? Da segunda metade do século XIX, alcançando o oeste paulista e o norte do Paraná, o ciclo cafeiro. Beleza? Então, é claro que a ação dessas forças vai contribuir diretamente para a formação de solos vulcânicos. Porque a gente está falando de erupções vulcânicas. Agentes o quê? Endógenos, né? O solo vulcânico vem de movimentos eruptivos, de magma, não é? Resfriados na superfície. Então, veja, a gente está falando de erupção vulcânica, certo? Formação de rocha vulcânica, mas ao mesmo tempo a gente está falando de intemperização, de intemperismo, de agentes que estão quebrando, decompondo essa rocha. Intemperismo químico, sobretudo, tá? Reações químicas promovendo a separação dos minerais. Então veja, para formar o solo vulcânico aqui, tu tem a combinação de agentes internos e externos. Os agentes internos através dos movimentos eruptivos vulcânicos e o externo através da decomposição dessa rocha formando o solo de terra roxa. A rocha vulcânica, ela sofre uma degradação e ali vai ficar sedimento recobrindo a superfície, que é justamente o solo. Tudo bem? Gil, o que é a dorsal? Dorsal são as cadeias montanhosas submersas. Então, se eu tenho aqui ó, a linha de costa, isso aqui é o fundo do mar, beleza? E aqui eu coloco ó, uma imensa cadeia montanhosa, ó, uma imensa cadeia, tá? Lá no fundo dos oceanos, ó. Isso aqui é o que a gente chama de dorsais, tá certo? Então, se eu tenho aqui ó, a linha de costa, isso aqui encontra submerso, ó, isso é uma dorsal. Então, essas grandes montanhas submersas que estão lá no fundo dos oceanos, ó, é isso que a gente chama de dorsais. Então, isso é uma dorsal. Se aparece na superfície, vai formar uma ilha, não é assim? Se aparece superfície, forma uma ilha. Uma outra coisa importante, as dorsais elas estão em limites divergentes, onde as placas tectônicas estão afastando-se, beleza? Essa placa está indo para lá, e essa outra está vindo para cá. Tudo bem? Isso abre espaço para o magma aqui do manto, ó. Aqui tem magma, não é?
A crosta está boiando, flutuando sobre o manto fluido, e aí esse magma é quem, logicamente, aqui nesse ponto de separação das placas, tá? Esse magma sai e aqui ele vai resfriando na superfície, ó, obviamente, formando rocha, formando essas grandes cadeias de montanha chamadas de dorsais. Tudo bem? Gil, o que é relevo escarpado? Relevo escarpado é um relevo muito íngreme. Vamos pensar aqui numa falésia, aquele relevo costeiro, ó, solapado, tá? Em que a água do mar se choca com esse paredão, ó, e vai quebrando. Água mole, empedradura, tanto bate até que fura. É o processo abrasivo. A água marinha vem aqui, ó. Vem aqui a água do mar, tá vendo, ó? E aí se choca com esse paredão, vai solapando, vai batendo aqui, ó, e vai quebrando as rochas. Essa é um relevo escarpado, íngreme. Olha aqui, ó. Olha como a encosta é de grande acidentalidade, tá vendo? Uma inclinação de 90 graus, né? Inclinação de 90 graus, ó. Inclinação muito acentuada. Isso é um relevo escarpado, quando você tem formas íngremes, tá bom? Se o declive for pouco acentuado, não é uma escarpa. Se o declive for uma rampa assim, ó, isso não é uma escarpa. Mas se o declive for muito acentuado, aí a gente chama de relevo escarpado, tá? Superfície laterítica. Laterita é uma crosta de ferrugem que se forma sobre o solo. É uma crosta de ferrugem, tá? Sobre o solo, sobre a superfície, sobre o solo, tornando esse solo um solo ácido. Beleza? Aí esse solo ele se torna ácido, não propício à prática agrícola. O solo do cerrado é laterizado. A grande quantidade de metais, como ferro e alumínio, entrando em reação com a água, promove a oxidação. E aí se forma essa crosta de ferrugem sobre o solo, que é a laterita, deixando o solo com um nível de acidez muito grande. Como é que se corrige a acidez de solo? O que é que quebra a crosta laterítica? É a calagem, é a adição de cálcio. Coloca calcário e aí o calcário vai justamente promover aí a quebra dessa acidez de solo. Tudo bem? Então não tem nada a ver. Isso aqui é um solo pobre, não favorece a ocupação. As dorsais estão no fundo dos oceanos, não favorece a ocupação. O relevo escarpado, ocupar uma escarpa, os riscos são muito grandes, né? Para o homem, o ambiente mais ecúmeno, mais adequado para o assentamento são as áreas planas, né? Se você mora numa encosta, você está sujeito a movimentos de terra, deslizamentos, desmoronamentos. Então, o relevo escarpado não favorece a ocupação, certo? E os dobramentos modernos são essas grandes cadeias montanhosas, ó, soerguidas a partir, tá, do movimento das placas tectônicas, ocasionando o dobramento da crosta. São as grandes cadeias de montanhas, as maiores montanhas do mundo. O pico lá coberto de gelo, muito frio, não é? E são zonas sísmicas. Os dobramentos estão em áreas de atrito de placas, então são áreas com ocorrência de terremotos, tá? São áreas com ocorrência de vulcanismo, então não são áreas também que favorecem a ocupação. Portanto, os solos vulcânicos são aqueles que resultam da combinação de agentes endógenos e exógenos, contribuindo, obviamente, para o assentamento humano, uma vez são solos muito férteis, favorecendo a prática da agricultura. A agricultura se beneficia maravilhosamente dos solos vulcânicos. Beleza? Ok? Respondi a questão para você, não respondi? É isso. Não esquece, hein? Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, porque a gente gosta. Valeu? Abraço, até a próxima. Valeu, tchau.